O tema dessa apresentação é Dynapurge, nova tecnologia para redução de custo em setup de máquinas de transformação plástica. O palestrante é Newton Bueno, que é diretor comercial da empresa Compostos do Brasil. Então, o Newton está aqui conosco. Tudo bem, Newton? É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pela participação. Tenha uma excelente palestra. Obrigado, Simone. Primeiro, em nome da Compostos do Brasil, agradeço a oportunidade dessa participação. E eu espero aí que as pessoas que estejam acompanhando, os transformadores termoplásticos, possam usufruir dessa nossa meia hora aí de bate-papo. Nós já estamos colocando a tua apresentação, pronto. Ok. Pessoal, então, conforme eu disse, conforme a Simone comentou, meu nome é Newton Bueno, eu sou da Compostos do Brasil. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos os transformadores de compostos termoplásticos. Nós vamos falar de redução de custo na parada de produção da sua empresa para troca de material, seja por couro, seja por própria resina. Essa conversa que nós vamos ter, ela vale tanto para o pessoal que transforma compostos termoplásticos, seja composto de PP, composto de PE, composto de poliamida, composto PBT, PVC, ou também para as outras empresas, ou para as mesmas empresas que também transformam compostos termoplásticos e transformam outros tipos de resina. Primeiro, comentar com vocês que a cultura do transformador plástico brasileiro ele não presta muito atenção para esse assunto que nós vamos falar. Mas eu chamo a atenção a vocês o seguinte, que nós estamos vivendo num ano que houve muito aumento de matéria-prima. Então, aquele trabalho que as empresas fazem em reduzir o custo na compra, ela foi muito prejudicada pela falta de material. Então, as empresas acabaram gastando para ter o material, e o repasse também é muito difícil. Então, nessas duas pontas, tanto na parte de compra como na parte de venda e aumento do seu produto no mercado, ficou muito complicado. E para ajudá-lo a melhorar os resultados da sua empresa, nós estamos sugerindo que você olhe para dentro da sua empresa. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre novas tecnologias para reduzir essa redução de custo. Muitas empresas, por elas não estarem prestando atenção para esse processo, nós temos constatado que estão perdendo centenas de reais anualmente por acreditar que estão fazendo um processo de setup de máquina adequado. Aqui nós vamos ajudá-los a identificar algum eventual problema e a solucioná-lo. Nós podemos passar para o próximo slide. As duas perguntas que nós estamos fazendo aqui, primeiro, as duas perguntas iniciais são se você tem o custo da sua parada hoje, se você sabe exatamente quanto você gasta hoje na parada da sua empresa. E também, se você sabe quanto você gasta de material, quanto é o seu tempo, quanto você perde em peças nesse processo. Esse é uma pergunta que nós fazemos e, por incrível que pareça, muitas empresas não sabem a resposta a essas perguntas. A outra pergunta, que é se você sabe quanto você poderia economizar nesse processo, essa pergunta nós vamos ajudá-lo a responder. Okay? Próximo slide, por favor. Durante os estudos que nós temos feito de mercado, e a Compostos já trabalha com material e com tecnologia para limpeza de máquinas já há muitos anos, nós ouvimos algumas coisas. Primeiro, o pessoal entende que trabalhar com material de purga é caro porque ele compara com o custo de material industrial. Às vezes, as empresas utilizam material industrial para limpeza da sua máquina, e aí o custo do material industrial ele é bem barato, então ele considera isso. Outras empresas entendem que ele tem que parar mesmo a máquina dele para troca de couro e para troca de material, que não tem muito o que fazer, isso aí é um mal necessário do processo. Algumas empresas respondem que limpa rapidamente utilizando resina de produção. Gente, esse é um dos piores casos. Eu acabei de falar que nós estamos passando por um processo de falta de matéria-prima no mercado.
e nós ainda vemos algumas empresas de transformação de composto termoplástico utilizando a própria resina, gente utilizando poliestireno, gente utilizando PP, ou gente utilizando o próprio composto de PP para a limpeza da máquina e acreditando que com isso está agilizando o seu processo. É muito dinheiro jogado fora, gente, nesse processo dessa forma. Alguns usam material reciclado, que é um material bem barato. Outros acreditam que usando o material reciclado ele está economizando. Nós vamos mostrar aqui que não. E tem um ponto interessante que algumas empresas comentam que eles não têm como colocar essa cultura dentro da empresa dele. Isso é uma coisa que eu julgo que é interessante esse comentário, porque realmente é uma cultura. Você vai ter que treinar os seus operadores, vai ter que treinar a sua gerência de produção, e tem que ser uma cultura que seja feita numa empresa como completo, senão esse processo como um todo, ele se esvazia como um tempo. Essa nova cultura de parada de máquina se esvazia com o tempo. Próximo slide, por favor. Nós pretendemos mostrar para vocês que existe uma solução para que você possa economizar nesse processo. E essa solução é você fazer uma análise do seu processo e você utilizar um material adequado de limpeza de máquina. O próximo slide, por favor. Existem no mercado brasileiro vários tipos de material que você pode utilizar para essa limpeza. Tá? Existem materiais que nós chamamos de materiais químicos, existem materiais que são mecânicos abrasivos, existem materiais que são híbridos, eles são mecânicos abrasivos e químicos, e existem os mecânicos não abrasivos. Os químicos, ele pode ser sólido, pode ser líquido, ele pode ser concentrado químico. Eles têm um resultado bom, porém, nós temos que nos atentar que o material químico ele precisa ficar um tempo na máquina para reagir. Isso aumenta o tempo de limpeza. E, além disso, existem alguns materiais químicos que eles são perigosos para os operadores. Então, nós temos que nos atentar nisso. Existem os mecânicos abrasivos. Os mecânicos abrasivos, eles também são uma solução, eles também limpam, eles são rápidos, porém, com o tempo, ele traz mais manutenção para o seu equipamento, ele agride muito o seu equipamento e conforme você vai utilizando, você tem que fazer uma maior manutenção para isso. Existem os híbridos, que eles unem aí tanto a vantagem do mecânico abrasivo como o químico, mas também unem essas duas desvantagens que eu comentei. E existem os mecânicos não abrasivos. Dentro da nossa pesquisa de mercado, nós entendemos que o mais adequado para a utilização e aquele que dá um resultado melhor são os mecânicos não abrasivos. O próximo slide, por favor. No Brasil, costuma-se entender que o único momento que você deve usar um material para purgar seria no momento da mudança de cor ou no momento de troca de material na máquina. Então, ok, durante a mudança de cor e durante a troca de material, com certeza você deve utilizar isso. Mas em estudos que nós fazemos, principalmente analisando os outros mercados no mundo, o mercado americano, o mercado europeu, nós vemos que eles utilizam o material de purga em toda parada que tem de máquina e também quando ele nota durante o processo dele o aparecimento de pontos pretos ou aparece alguma contaminação de material ou pode aparecer algumas manchas de cor, por exemplo. Então, é adequado você utilizar um material de purga nessa situação. E tem duas situações que no Brasil normalmente não se utiliza o material de purga e nós vamos utilizar. É quando você para a produção, por exemplo, a empresa trabalha somente durante a semana, então ela para a produção na sexta-feira, começa na segunda ou para em algum momento. Quando você para, é importante que você coloque o material de purga, deixe o material de purga e depois, quando ele restarta, ele reinicia. São muitas as vantagens disso. Ou quando você faz manutenção preventiva. Quando você faz manutenção preventiva,
é um momento ideal para que você possa utilizar o material. Puder, por gentileza, passar para o próximo slide. Aqui nós estamos falando das 3 áreas que você deve analisar para que você tenha um bom entendimento de qual é o custo que você está tendo em parada de máquina para troca de compostos termoplásticos. Você tem que analisar o que você usa hoje como material de limpeza, seja a resina pura, ou seja o agente purga, ou seja uma mistura dos dois. Você tem que analisar todo o tempo de parada de máquina, e aí o tempo de parada de máquina, nós estamos falando desde o momento que você produziu a última peça boa, até o momento que você começa a injetar novamente. Então, esse é o tempo da parada de máquina. E você também tem que analisar o que você está gerando de perda de material nesse processo como um todo. Quando você inicia a sua transformação, quando você inicia novamente a sua produção, você vai perder algumas peças. Então, você tem que entender quantas peças você está perdendo. E nesse processo também você tem que entender que essas peças, depois você vai ter, normalmente você moe essas peças para reutilização. Então, você tem um tempo de moagem, você tem pessoas envolvidas, mão de obra envolvida aqui no tempo para você moer isso. Então, tudo isso você tem que considerar. Claro que mão de obra, no tempo de parada de máquina, você também tem que entender ali a mão de obra que você está usando para essa limpeza. Tudo isso faz parte do custo, tá bom? Próximo slide, por favor. Esse slide, essa planilha, nós chamamos de planilha de economia, tá? Então, o interessante aqui primeiro, você entender do lado esquerdo, onde estão essas células amarelas, é onde você vai passar as informações, ok? Então, na primeira etapa, você vai estar colocando o material, tá? Então, nós estamos falando aqui do que você está utilizando hoje. Então, você coloca dentro dessa questão de material, você coloca tanto o volume que você usa hoje de material de purga ou de material de produção, caso você faça uma mistura disso. Você vai colocar lá o volume que você usa de cada um deles, você vai colocar o custo desses materiais e você vai conseguir o valor da etapa 1. Na etapa 2, nós estamos falando da questão de tempo. Então, na etapa 2, você vai calcular desde o momento que você processou a última peça boa, até o momento que você vai voltar a produzir. Então, você tem ali um tempo, você cronometra esse tempo, e você tem o custo da sua máquina. Isso é uma surpresa para mim, porque em algumas empresas, além do pessoal não ter o custo do setup, tem gente que não tem o custo nem da máquina. Mas tem alguma parte da sua empresa, o pessoal de custo, que ele tem essa informação. Então, você vai saber lá quanto custa essa máquina parada. Eu tenho a sugestão de você colocar esse custo numa placa em cima da sua máquina para que o pessoal veja quando está parado, quanto você está perdendo por minuto ali de produção. Aí você multiplica os minutos pelo custo hora da máquina, pelo tempo que você parou, você vai ter lá o custo da etapa 2. A etapa 3, você vai estar somando ali, nessa calculadora, quanto você perdeu de peça, quando você restartou, quanto você perdeu de peça, e você também vai estar colocando lá aquele tempo de moagem, caso você tenha isso, aí você tem o 3, que é o total dessa etapa. Lá embaixo, na última linha, então, você vai ter a soma da etapa 1, etapa 2, etapa 3. E aí você vai ver o valor que você está gastando por setup, por parada de máquina. Você pega esse valor, você multiplica pela quantidade de paradas que você tem semanal, você vai ter um número mensal, você vai ter um número anual, e ali você vai ter quanto você gasta anualmente para parada de máquina, para setup e troca de composto termoplástico dentro do seu processo. E aí, gente, é que começa a história, porque tem muita gente que leva um susto tão grande que o projeto acaba aqui porque ele tem um ataque cardíaco. É muito dinheiro. Perde-se muito dinheiro no setup de máquina.
Para aqueles que se recuperam desse susto, nós oferecemos um trabalho de análise e nós preenchemos o lado direito. O que é o lado direito? O lado direito é onde nós simulamos o uso de um material para limpeza e o uso de novas técnicas para agilizar essa parada. Então, ali você vai ter novos custos de materiais, novos tempos e também a diminuição das peças que você vai perder. Você vai ter, então, uma situação do lado esquerdo, uma situação do lado direito, você embaixo, você vai ter o saving anual. É esse número que nós vamos buscar, trabalhando em conjunto, para que você tenha essa economia dentro da empresa, pessoal. É uma economia muito importante, dá para salvar algumas metas de resultado que você tem de rentabilidade da sua empresa ainda esse ano, tá? Se puder ir para o próximo slide, por favor. Então, as vantagens são inúmeras quando você tem um processo otimizado. Você tem a redução de tempo de inatividade. Pessoal, você reduzindo o seu tempo de inatividade, consequentemente, você tem o maior tempo de produtividade. É esse aí que é o objetivo. Você tem redução de perda de peças, você tem economia de material. Você tem maior facilidade no processo de limpeza. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um material que nós vamos sugerir, você vai ver que é bem fácil. A maioria dos materiais utilizados de purga, eles são econômicos, são muito eficientes. Você tem também, escolhendo o material adequado, você tem segurança no seu equipamento. Se puder passar para a próxima, por favor. Eu informei que nós, da Compostos do Brasil, nós trabalhávamos com alguns materiais de purga no passado, mas nós vimos que ele não estava dando o resultado que nós gostaríamos. Ele ajudava, mas não dava o impacto ideal. Nós fizemos um estudo grande no mundo aí, nós descobrimos esse material, Dynapurg. O Dynapurg ele é produzido pela Schumann, é uma empresa americana, ela está há mais de 40 anos no mercado americano, ela é líder no mercado americano, e ela tem vários materiais para vários processos, ela atende todas as necessidades do processo de transformação plástica. Se puder ir para o outro slide, por favor. As características desse material, a primeiro, ela reduz fortemente o tempo da parada. É um material muito eficaz. Ele tem uma limpeza muito rápida. Então, ele ajuda nessa diminuição da parada e diminuição do refugo. Se você está perdendo aí 5 peças, você passa a perder 2, enfim, você perde menos material. Ele é muito fácil de usar. Você vai ver que a utilização desse material, você não vai mexer em processo, você não vai mexer em velocidade de máquina, você não vai mudar a temperatura da sua máquina, você não vai precisar colocar esse material ao longo tempo para ele ficar reagindo. Você vai passar o material que você está utilizando, vai esgotar esse material dentro da sua injeção, extrusão, sopro, seja lá o que for, e vai colocar esse material, ele vai agir e você já vai começar a produzi-lo depois. Ele é muito fácil o uso. Ele é muito econômico, pessoal. Vocês vão... A nossa orientação para o uso desse material, ele é de 1 a 2 vezes a capacidade do seu canhão da máquina. Então, se a capacidade que você tem, ela é, por exemplo, uma capacidade de 400 gramas, você vai usar de 400 a 800 gramas para limpar a sua máquina. Se é de 1 quilo, de 1 quilo a 2 quilos para limpar a sua máquina. É lógico que quando nós começamos a fazer os testes, ocorre dependendo da condição da sua máquina. Nesse primeiro momento, nós podemos usar 4 a 5 vezes mais que isso. Então, uma máquina aí de capacidade de 1 quilo no canhão, você pode usar até 5 quilos. Mas conforme você vai usando o material, e vai usando o material, e vai usando o material, menos você vai precisar usar ele. E aí você vai diminuir o consumo desse material até que você chegue numa condição ideal, que seria de 1 a 2 vezes a capacidade seguindo a capacidade do canhão da sua máquina. A aplicação é muito versátil, você vai ver que você pode usar em vários processos, seguro. Esse material, pessoal, ele é mecânico não abrasivo, tá? Então ele não influencia na performance do seu equipamento, você pode usar ele tranquilamente.
E ele também é amigável seu operador. Ele não gera nenhum gás. Logicamente que nós pedimos para tomar os cuidados de segurança, usar luvas, usar óculos de proteção, mas isso é normal para qualquer parada de máquina. E dentro dos EPIs que você tem que utilizar para isso, você vai usar os mesmos EPIs, mas ele não agride a seu operador. Ele é muito seguro. E você também não vai precisar importar esse produto. Esse produto, a Compostos, ela já importa, ela deixa no estoque. Nós temos um estoque aqui em São Paulo, e nós temos um estoque também no Rio Grande do Sul. Então, nessas duas regiões, você tem o material de um dia para outro, e dentro do volume que você precisa usar. Aí, nas fotos, você está vendo várias embalagens. Esse quadrado, esse menorzinho, tem umas caixas de 10 quilos e tem uma caixa de 25. Geralmente, o pessoal utiliza essas caixas de 25 quilos, então você não vai usar mais do que você não precisa fazer estoque desse material na sua empresa, o estoque é nosso, e toda análise do uso, e todo o entendimento, e todo o acompanhamento de processo e identificação, nós fazemos em conjunto da sua empresa. Okay? Então, você só vai definir uma equipe dentro da sua empresa que vai trabalhar nesse projeto, e nós vamos trabalhar em conjunto, ok? Pode passar para o próximo, por favor. Isso. Então, com relação às aplicações, nós estamos falando em injeção, extrusão e sopro. Tá? Na injeção, nós estamos falando injeção direta, injeção convencional. Nós estamos falando injeção por câmera quente, ele pode passar com molde aberto, molde fechado. Ele só não injeta as peças, porque para se fazer isso, você tem que acabar misturando o Dynapurg na resina que você vai processar, porque ele sozinho ele não vai preencher as cavidades do molde, mas ele pode tranquilamente te ajudar na limpeza do molde, você passando ele fechado. Na extrusão, tanto para perfil, como laminado, como para filme. E no sopro. No sopro é onde existe uma maior dificuldade, existem alguns equipamentos que, por característica própria do equipamento, ele dificulta mais essa limpeza. Nós trabalhamos para identificação da solução. Pessoal, nós trabalhamos, como eu disse, em conjunto com o pessoal, com os americanos. Então, tem um formulário, que é uma entrevista prévia que nós fazemos com as empresas, que ele coloca a situação dele hoje, e esse formulário é passado para a Schumann, americana. Como ela tem muito mais experiência do que nós, ela indica o material correto, então ela vai estar nos acompanhando. Então, onde nós temos mais dificuldade, nós temos todo esse apoio. E o nosso pessoal técnico também acompanha testes, ok? Com você na sua empresa. Passando para o próximo, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os grades que nós temos disponíveis, tá? Começando aí pelo D2, nós temos 5 grades no Brasil. A Schumann ela tem mais grades lá nos Estados Unidos, mas nós decidimos trazer só 5 grades, que são os grades que atendem praticamente todo o mercado de transformação nacional. Existem outros, e aí eu chamo a atenção que existe um material que é para limpeza de impressora 3D, então o pessoal que faz transformação ou utiliza composto termoplástico para impressora 3D, nós temos um produto específico, mas aqui nós vamos falar mais dos mais utilizados. Então o D2, ele é uma inovação tecnológica da Schumann, ele é o último material que foi desenvolvido, e ele é um material que nós chamamos de um material standard, ele é um material que serve praticamente não, serve para todas as resinas, tá? Ele tem uma característica de processamento que você usa uma faixa de temperatura que você esteja processando das mais baixas até a... Então, ele pode ser utilizado para todos isso. E nós indicamos esse material para aquelas empresas que, além do composto termoplástico, ele também utiliza algumas resinas. Então, ele utiliza várias coisas. Então, para ele não ficar trocando de material de purga numa máquina ou outra, isso poder dificultar o processo dentro da empresa dele, nós indicamos o D2, que é um produto universal, ele serve para injeção, para extrusão, sopro, e aí ele atua para tudo isso. O E2 é mais para o pessoal de plástico de engenharia, então nós estamos falando aí mais de compostos termoplástico mesmo, e de materiais mais especiais que você transforma numa temperatura mais alta, uma polissulfona, PPS, enfim, materiais mais específicos
você utiliza o E2, ele serve para processos a alta temperatura. Podemos passar para o seguinte, e aí no seguinte nós vamos ver os outros 3 grades que nós trabalhamos. Nós estamos falando aí do Dynapurg A. O Dynapurg A foi o primeiro material que foi desenvolvido pela Schumann. Ele foi desenvolvido basicamente para PP, então ele pode ser para PP, para PE também. Nós temos aí o Dynapurg C, que ele é usado para quem tem processamento de peças transparentes. Então, o pessoal que usa PS, usa PET, usa acrílico, Clearen, que é um material da Denta, um polistireno, enfim, pessoal que precisa de transparência na peça, e é bem complicado a questão da transparência, porque ele tem que limpar realmente a máquina dele para poder tá atendendo às necessidades dele. E o último material que nós temos em linha, esse é o K. O K nós indicamos mais para o pessoal que transforma PVC. Geralmente tem muitas empresas que transformam só PVC, então nós indicamos o K, que ele é o mais adequado à transformação do PVC. Mas como vocês puderam ver, existe material para todas as resinas e todos os compostos termoplásticos. Esses materiais, como eu disse, eles são amigáveis tanto para o equipamento como para o operador. Ele atende às normas RoHS, a REACH, ele tem FDA, então ele pode ser utilizado também em peças que tenham contato com o alimento. E agora, nos próximos slides, eu vou mostrar rapidamente, para não estourar o meu horário, alguns cases de sucesso. Geralmente as empresas brasileiras não gostam que divulgam muito, então eu peguei alguns cases de sucesso no mercado americano. Esse primeiro case de sucesso, uma empresa de utilidades domésticas, mas o resultado, o problema dele, basicamente, ele tinha um problema de... Ele demorava muito na limpeza de peças com PP, e ele usava um pigmento fluorescente. Então, as empresas que transformam, eles usam algum tipo de pigmento, sabe que esse material é difícil para você limpar. A solução aplicada pela Dynapurg, pela Schumann, foi utilizar o Dynapurg A, e o resultado foi sensacional. A redução de tempo da parada foi em 95% do tempo, gente. Foi uma recuperação de 3.000 horas ano de máquina. A recuperação de 150 quilos de PP por parada são 50 toneladas de material no ano. E isso nós vimos também no Brasil. No Brasil, nós também tivemos casos de muita economia de material. Se puder passar para o segundo case, no outro slide. Nesse caso, pessoal, nós estamos falando de tampas e embalagens para bebidas. Aqui é uma preocupação, eles têm que trabalhar muito com material atóxicos, então tem essa preocupação. O material tem que atender FDA, e o problema dele era o alto, ele perdia muito em peças quando ele voltava a produzir, e ele tinha muito custo com o material de purga dele, e ele também tinha trocas de cores, né? O resultado também foi... Nós indicamos o Dynapurg K, e o resultado foi 60% de redução de tempo de parada, diminuição de custo geral no processo de quase 50%. Então, é um ganho muito grande. O terceiro case, ele é uma empresa que trabalhava no segmento de vasos de plantas para paisagismo. Ele também tinha dificuldade de limpeza, principalmente câmara quente, em troca de cor. Ele já havia testado vários materiais de agente de purga. Nós entramos com o D2, que era um material que ele é mais utilizado para vários processos, e a redução também foi importantíssima. Pessoal, nós vamos finalizando por aqui. Se puder passar para o último, que é onde está o meu contato. Nós trabalhamos da seguinte forma: vocês entram em contato conosco, e nesse contato nós fazemos uma entrevista com vocês, nós fazemos toda uma simulação teórica antes envio de amostra, antes de qualquer coisa dentro da sua empresa, e nós estamos à disposição
para ajudá-lo. Vale a pena você olhar para dentro da sua empresa e reduzir os custos de produção. Gente, isso é dinheiro e você vai ganhar muito com isso. Nós estamos à disposição. Mais uma vez, eu agradeço aí o pessoal do painel por essa oportunidade. Obrigado, Simone. Nós que agradecemos. As perguntas que vieram estão muito focadas na questão financeira, né? De querer conhecer o valor dessa tecnologia, né? E também se há previsão de fabricação aqui no Brasil, a fim de tornar a tecnologia mais acessível. O que você pode nos adiantar? Porque eu sei que a questão financeira ela sempre depende de alguns outros aspectos. A questão financeira é aquilo que eu mostrei, nós temos que discutir a última linha, porque se eu falar que o material custa R$200 o quilo, e a pessoa falar assim, não custa isso, tá, gente? Não se assustem. Mas se eu disser isso, não quer dizer nada, gente. Nós temos que analisar o processo. Nós estamos falando aqui de custo de parada de máquina, da última linha. Com relação à produção, eu acho muito difícil, Simone, porque esse material, ele não é... Você vê, quanto mais você usa, menos você tem que usar. Então, a demanda para esse material, os volumes são pequenos. E o Brasil, comparado com outros, por exemplo, com os Estados Unidos, representa muito pouco, dificilmente. Mas isso não é empecilho, nós vamos ter aqui em estoque local, não tem problema algum. Ótimo, então tá bom. Então, as perguntas específicas eu vou encaminhando para o seu e-mail. Bom, olha, agradeço muito, nós também agradecemos, um tema muito interessante, e assim a gente finaliza o painel Compostos Termoplásticos. Muito obrigada. Obrigado.